achou aí? Amém? Podemos ler? A minha versão diz assim: assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurecem o coração para Ele. Tornaram-se insensíveis, diga essa palavra comigo, insensíveis. Vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Revistam-se de sua nova natureza, criada para verdadeiramente justa e santa como Deus. Estende a sua mão para cá, me abençoa, por favor. Amém. Obrigado. Irmãos, o Senhor tem falado comigo há alguns dias no livro de Levíticos, e eu acho que foi por isso que o Alisson fez a oferta dos leprosos, que eu vou falar um pouco sobre isso também. E o Senhor tem ministrado no meu coração sobre insensibilidade. E o pecado nos deixa assim, viver de um modo. Por isso que eu fiz questão de ler Efésios 4, porque Paulo está falando para a igreja em Éfeso: olha, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Agora que vocês receberam a verdade que vem dele, vivam de acordo com essa verdade. Ele depois até, eu poderia até estendido mais, mas o que o Senhor tem falado no meu espírito é sobre insensibilidade, de viver uma vida. O Mateusão falou algo aqui que eu achei maravilhoso. Quem falou? Calvino? Gosto dele. Ele falou que quem quiser ficar com a metade de Cristo, vai perder ele todo. E muitas vezes, irmãos, a gente fica com a metade de Cristo. Normalmente a metade que nos convém. Normalmente a metade que a gente consegue cumprir. Normalmente a metade que faz bem para o nosso ego. Normalmente a metade a qual eu acho que me encaixa. Foi por isso, Alisson, que Jesus curou 10 leprosos e só um voltou para agradecer. E o agradecimento poderia ser de vários tipos, inclusive com uma oferta. Aliás, quando eles iam ao sacerdote, eles tinham que apresentar uma oferta pelo pecado e uma oferta pela culpa. Por isso que Jesus, quando curou eles, falou assim: ó, vai e se apresenta ao sacerdote. Porque a lepra é uma doença, era uma doença sem cura na época. E só o sacerdote, de todas as doenças, a Bíblia fala que a lepra era aquela que ela tinha que a pessoa tinha que se apresentar ao sacerdote. E o sacerdote examinava, e se a pessoa tivesse sido curada, como foi o caso daqueles 10, ela oferecia uma oferta para expiação da culpa e do pecado. E olha que interessante, a lepra, por isso que na hora que você começou a falar, eu ri lá atrás, porque o Espírito Santo é lindo. Eu vou falar sobre lepra. A lepra, o que ela causa?
insensibilidade. Já viu uma pessoa com lepra? Se você tocar na ferida dela, você pode meter um machado no braço onde está a ferida, ela não sente. A área fica insensível, fica purulenta, machucada, marcada e insensível. E para não ficar só nas minhas palavras, abra comigo em Levítico capítulo 13, o verso 1. Levítico capítulo 13 e o versículo 1. Quem for achando, dá um glória aí só para eu saber se podemos ir. Então vamos. Amém. Diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão: se alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma descoloração que possa ser sinal de lepra, essa pessoa deverá ser levada ao sacerdote Arão ou a um de seus filhos. O sacerdote examinará a região afetada da pele, e se houver ali pelos que ficam brancos, e parecer que o problema é mais profundo do que a pele, é lepra. E o sacerdote que examinar a pessoa, a declarará cerimonialmente impura. Como eu adiantei aqui, a lepra era uma doença que a pessoa não levava no médico, levava pro sacerdote, e o sacerdote examinava. E tem a descrição aqui do jeito que era uma infecção de pele. Pastor, mas por que isso está na Bíblia? Porque Deus cuidava do seu povo. Então a pessoa com lepra, ela era declarada impura e ela tinha que sair do acampamento. Ela tinha que se isolar porque era uma doença contagiosa. Era uma doença que podia espalhar, e como não tinha cura, para a proteção, a pessoa ficava isolada, a pessoa com lepra. E o pior, deixa eu ler aqui mais para frente, eu vou pular aqui para a gente ganhar tempo. Pula para o versículo 45 do capítulo 13. Diz assim, ó: quem sofrer de lepra, rasgará as roupas, deixará o cabelo despenteado, cobrirá a boca e gritará: impuro, impuro. Enquanto durar a lepra, ficará cerimonialmente impuro e viverá isolado fora do acampamento. Irmãos, esse texto, ele não fala só de uma doença de pele, simplesmente. A lepra é comparada na Bíblia ao pecado. E o pecado, e por que a lepra, ela era tão perigosa? Porque se você ler lá, quando eu li o versículo 1, 2 e 3, diz assim: se parecer que a ferida é mais profunda do que a pele, é o Senhor declarando, então é lepra. Porque está falando de algo que não é superficial, mais profunda do que a pele. E o Senhor ministrou no meu espírito que tem crentes com problemas mais profundos do que a pele, e por isso estão insensíveis. E olha a situação que fica. Você está conseguindo fazer um paralelo aí? Aonde eu quero chegar com você? Doença mais profunda do que a pele, ou seja, é algo de dentro. Talvez no superficial está tudo ok, está tudo bom. Como é que você está, pastor? Estou bem. E as coisas? Está tudo bem. Mas a ferida está mais profunda do que a pele. E é lepra, e lepra causa isolamento. Irmão, eu não sei se você consegue olhar assim,
Mas uma pessoa com lepra, o sacerdote declarava ela cerimonialmente impura, ela não podia estar mais nos cultos, porque poderia passar para alguém. E ela tinha que viver fora do acampamento. E tinha que rasgar as roupas. Olha o que diz o texto, versículo 45. Quem sofrer de lepra rasgará as roupas. Sabe por que eles rasgavam as roupas no Antigo Testamento? Era para apontar luto, tristeza profunda. Deixará o cabelo despenteado, ou seja, perde a beleza. Cobrirá a boca, tira o seu poder de fala. Mas tem que gritar, impuro, impuro. E enquanto durar a lepra, ficará cerimonialmente impuro e viverá isolado do acampamento. Acabou a vida social, acabou a comunhão. Quantos estão entendendo? Olha o que o pecado faz. O fato da gente querer só metade de Cristo, uma parte dele ou a parte que me convém. Chega uma hora que essa ferida purulenta, ela vai aparecer e vai ter algo mais profundo do que a pele. E talvez você fale assim, mas hoje é diferente, pastor. Hoje tem cura. Lepra tem até um nome mais bonito no nosso tempo, chama hanseníase. Hoje tem cura. Mas eu estou falando aqui de algo espiritual, de pessoas que não se dão conta do pecado e começam a se tornar insensíveis, até que ele se torna profundo, e profundo vai te causar isolamento, vai roubar a sua beleza, vai tirar o seu poder de fala e vai te arrebentar tirando fora da comunhão. E só o sacerdote que via isso. E sabe o que eu vejo, irmãos? Muitos de nós nos tornando insensíveis. Muitos de nós, irmão, tem gente que já acostumou com o pecado. A Bíblia diz que tendo a mente cauterizada, ela já nem acha que o que ela está fazendo é pecado. E a gente vai tocando a vida assim, até que a coisa se torna profunda, ela deixa de ser superficial e passa a ser algo profundo. Eu anotei aqui, ela é uma doença contagiosa, ou seja, ela pode tocar a outros. Se você ficar muito perto, vai tocar a outros. Ela é degenerativa, ou seja, ela vai acabando com você. Provoca perda de sensibilidade, isolamento social. E não existia cura humana conhecida. Nossa, pastor, que triste. Mas tem a parte boa. Abra comigo em Levítico capítulo 14. E o verso de número 1. O Senhor disse a Moisés: estas são as instruções a respeito da purificação da pessoa com lepra. Ela deverá comparecer perante o sacerdote, que a levará para fora do acampamento e a examinará a infecção. Se o sacerdote constatar que a lepra foi curada, realizará uma cerimônia de purificação, usando 2 aves vivas, cerimonialmente puras, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho
e um ramo de hisopo. O sacerdote mandará matar uma das aves sobre uma vasilha de barro cheia de água limpa. Em seguida pegará a ave viva, o pedaço de madeira de cedro, o pano vermelho e o ramo de hisopo, e os molhará no sangue da ave que foi morta sobre a água limpa. Depois disso, o sacerdote aspergirá 7 vezes o sangue da ave morta sobre a pessoa que está sendo purificada da lepra. Quando o sacerdote tiver purificado a pessoa, soltará a ave viva em campo aberto. Irmãos, numa outra oportunidade eu já pude falar sobre isso, mas eu não tenho como não atrelar isso ao sacrifício de Cristo. Sabe como era feito? Eu não sei se você conseguiu entender o sacrifício, mas o sacrifício era assim: pegavam-se 2 aves, pegava um vaso de barro cheio de água limpa. Uma das aves era morta e jogada no vaso de barro. Depois que o vaso estava cheio do sangue da ave morta, pegava-se uma madeira de cedro. Quem sabe a madeira está apontando para o quê? Um pano vermelho está apontando para o quê? Um ramo de hisopo está apontando para o quê? Pegava tudo isso, a madeira, o pano vermelho, o hisopo e a ave viva, e mergulhava dentro do vaso de barro. Quem é considerado na Bíblia vaso de barro? Mergulhava tudo isso no vaso de barro e saía tingido do sangue da ave morta. E depois, com tudo isso na mão, aquilo envolvido no sangue, o hisopo, ele é uma plantazinha, tipo um arbustozinho. Lembra que quando foram Jesus pediu água, colocaram vinagre num hisopo e levantaram e deram para ele beber. O hisopo aponta para ele, a madeira é a madeira da cruz, o pano vermelho é o sangue. Lá na lei, lá atrás, lá em Levítico, apontava para o sacerdote que ia fazer o sacrifício perfeito. E aí depois que tudo isso era mergulhado no sangue, aspergia sobre a pessoa com lepra 7 vezes. 7 fala de completude, sacrifício completo. Corpo, alma e espírito. Como o Alisson disse, não tinha a ver só com a oferta, tinha a ver com uma transformação de mente. Porque depois, se você for ler Romanos, você vai ver Levítico se cumprindo em Romanos, na pessoa de Cristo. E depois que a pessoa que tinha sido curada da lepra recebia aquelas 7 aspersões com o sangue do animal morto, o animal que estava vivo, tingido de vermelho do sangue do animal morto, ele era colocado em liberdade para voar no campo aberto. Só tem um jeito da gente ser curado da lepra espiritual: é sermos mergulhados no sangue daquele que morreu. Só que não é só o sangue que ele requer de nós, porque mergulhou a ave viva junto com a madeira. Tem cruz, irmão. Não pega só as bênçãos do sangue não, pega a cruz também. Tem a madeira de cedro, que é uma madeira nobre, resistente, forte, e curiosamente é a madeira que tinha no templo.
Não pega só o sangue, não, pega a madeira também. Não pega só a madeira, pega o pano também. Revista-se da verdade que você tem ouvido dele. Pega o hisopo também para aspergir em outros. Para aquilo que você foi inundado, você derramar em outros. Sabe o que eu acho mais lindo? Na passagem que o Alisson leu de Lucas 17, Cristo manda aqueles homens se apresentar ao sacerdote e levar essa oferta. Levar essa oferta. Falou, para mostrar que vocês estão curados, apresentem-se ao sacerdote e levem uma oferta. A Bíblia diz que eles foram curados no caminho. Quem é o caminho? E aí ele foi, apresentou ao sacerdote, estava tudo ok, liberado. Mas um voltou para agradecer. 10 foram curados, um voltou para agradecer. Você podia até ter falado isso, de 10 voltou um, é o dízimo. Se você quiser ver por essa perspectiva. Mas sabe por que ele voltou para agradecer? Porque ele sabia que o sacerdote que enviou ele era maior. O sacerdote que enviou ele era maior que o que ele foi se apresentar. Ele voltou porque ele falou assim, e a Bíblia diz que ele volta e se prostra. Ele estava falando assim, você, Jesus, é maior que aquele sacerdote lá. Ele estava fazendo algo profético para os nossos dias. Ele voltou para reconhecer um sacerdote ainda maior, o sumo sacerdote, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que é capaz de tirar a nossa insensibilidade, aquele que é capaz de tirar a gente de uma vida meia boca, para viver a verdade que ele tem falado nos nossos ouvidos. Vamos continuar, tem mais um pouquinho. Mais um pouquinho, dá mais um cheirinho nele. Hoje está gostoso aqui, irmão. Meu Jesus. E você acha que acabou aí? Acabou? Vamos continuar. Levítico 14 e o verso 10. Diz assim, no 8º dia, a pessoa que está sendo purificada, trará 2 cordeiros sem defeito, e uma cordeira de 1 ano, e sem defeito, junto com uma oferta de cereal de 6 litros de farinha, da melhor qualidade, umedecida com azeite, e uma caneca de azeite. O sacerdote encarregado da cerimônia apresentará a pessoa a ser purificada junto com as ofertas, diante do Senhor, à entrada da tenda do encontro. O sacerdote pegará um dos cordeiros e o azeite, e apresentará como oferta pela culpa, movendo-os para o alto como uma oferta especial para o Senhor. Em seguida, matará o cordeiro no lugar sagrado, onde são mortos os animais, para as ofertas pelo pecado e para os holocaustos. Assim como a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa pertence ao sacerdote, é uma oferta santíssima. Verso 14. Depois disso, o sacerdote pegará um pouco de sangue da oferta pela culpa e colocará na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito da pessoa que está sendo purificada. Verso 18. O sacerdote colocará o azeite restante em sua mão na cabeça da pessoa que está sendo purificada. Desse modo, o sacerdote fará a expiação pela pessoa diante
do Senhor. Irmãos, eu confesso que eu nunca gostei de ler Levítico. Quem já leu Levítico? Ô livrinho embaçado de ler. Eu li essas coisas, eu falava assim, gente, não tem sentido. Eu já pulava já. Nem começava a falar de farinha, de azeite. Eu falei, esse negócio é com a minha mulher, que faz pão, bolo. Mas irmãos, esse ano eu estou lendo Levítico com os olhos do Senhor. Quanta simbologia, quanta coisa tremenda, quanta coisa maravilhosa. Escuta, a pessoa já tinha passado por aquela situação. Porque imagina, ela olhando, ela tinha que levar a oferta. Ela tinha que levar os animaizinhos, as aves. Aí imagina, ela está olhando ali assim, o sacerdote, mata uma. Ai, aquele susto. Aí eu mergulho a outra no sangue. Olha para ele olhando para a ave olhando para ele olhando para o sacerdote. Aí toda essa simbologia, aí solta a ave. Tipo assim, ó, alguém está pagando o preço no seu lugar, para que você possa voar em campo limpo. Se aquilo já não bastasse, aí o cara leva um cordeiro, 2 cordeiros. Ergue o cordeiro para o alto, mata o cordeiro. No sangue do cordeiro de novo, aí vai o sacerdote e coloca na ponta da orelha direita, na ponta do polegar direito, na ponta do polegar do pé direito. Estava sendo tratado o que aqui? Insensibilidade, sim ou não? Nós estamos falando da lepra ainda. Estão comigo? Ponta da orelha direita, vai perder insensibilidade nos ouvidos, vai voltar a ouvir a Deus. Ponta do polegar da mão direita, vai voltar a servir a Deus, porque mão fala de serviço, fala de trabalho. Vai perder a insensibilidade, vai sair do banco e vai servir a Deus. Ponta do polegar do pé direito, vai voltar a andar com Deus. Ah, você não entendeu. Era para você estar pulando, irmão. Onde o sangue toca, a insensibilidade vai embora. É o tema da minha mensagem. Quando o sangue toca a insensibilidade. E depois, por último, tocou a orelha, restaurou a audição. Vai ouvir a Deus agora e vai obedecer em nome de Jesus. Porque ouvir e obedecer é a mesma palavra no hebraico, chamar. Tocou na ponta do polegar, vai voltar a servir. Tocou nos pés, vai voltar a andar nos caminhos dele, vai andar. E detalhe, né? Consequentemente está libertando de tudo que a gente ouviu, de tudo que a gente tocou e por onde a gente andou. Nesse tempo de isolamento, de insensibilidade. E aí por último no verso 18 diz assim: o sacerdote colocará o azeite restante da sua mão na cabeça da pessoa que está sendo purificada. O sangue no ouvido, na mão e no pé, mas o azeite na cabeça. Uma nova unção, quebrando todo o jugo, mudando o entendimento, Alisson. Mudando o entendimento, Lemão. Mudando o entendimento, Vivi. Uma unção. Quantos querem isso? Irmãos, Jesus vai vir buscar uma igreja sensível. Não vai vir buscar uma igreja isolada, despenteada, com a roupa rasgada, gritando que está impura.
Se afastem de mim porque eu estou impuro. Tem pessoa que prefere continuar gritando, eu estou impuro, do que se submeter ao sacerdote. E Cristo, eu não sei se você conseguiu reparar, Cristo é o sacerdote, Cristo é a oferta, Cristo é o sacrifício, Cristo é tudo. Você entende quando a gente canta, Cristo é tudo que Deus pode nos dar, Ele é tudo. Ele é o sacrifício, Ele é a oferta, Ele quem recebe a oferta, Ele mesmo purifica a oferta, é Ele que põe a mão na sua cabeça, e Ele é o mesmo que morre, e Ele é o mesmo que dá o sangue, Ele é tudo. Só Cristo pode tirar a nossa insensibilidade, só Cristo pode fazer a gente ser crente de verdade. Por isso que Paulo está falando para os romanos, porque, irmão, ele estava escrevendo para uma igreja, sim ou não? E olha o que ele estava escrevendo para a igreja. Não precisa abrir, eu vou ler para você. Eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais, porque a igreja estava vivendo como gentios. Ele está falando, poxa, mas vocês não ouviram de Cristo. Acho que está precisando de um sangue na orelha aí. Não vivam mais levados por pensamentos vazios e inúteis. Quantas vezes a gente tem pensamento vazio e inútil que não serve para nada? A mente está mergulhada na escuridão. Ele está falando para uma igreja, ele não está falando para a pessoa que não conhece Cristo. Ele está falando para pessoas de igreja. Ele está falando, Mateus, sua mente não pode ficar na escuridão. Você tem ouvido de Cristo. É isso que ele está falando. Muda o seu modo de viver. Para de viver como um crente meia boca, que não toca ninguém, que não asperge sangue em ninguém, que não é esopo para ninguém. Você foi molhado no sangue do Cordeiro, você tem que aspergir sangue em alguém, e esse sangue tem que tocar a orelha de alguém, para ver se alguém volta a ouvir, para ver se tocar no pé de alguém, para ver se alguém volta a andar com Cristo, tocar nas mãos para a gente voltar a servir, por amor, não por cargo, não por politicagem, não para se aparecer, não por posição, mas por amor. O que o Senhor quer, Jesus? O que o Senhor quer? Eu quero fazer o que o Senhor quer, por amor ao Evangelho, por amor à ave que foi morta. A gente quer o sangue, mas não quer a madeira. Sangue sem madeira não vira. Aí eu quero ser molhado no sangue, eu quero que Jesus toca. Nós estamos parecendo Pedro. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Senhor, então joga sangue em tudo. Não! Pega o sangue, pega a madeira, pega o pano e pega o esopo. Pega tudo. Já viu fazer bolo sem ovo? Tem uns que faz aí, não fica bom. Faltando ingrediente, o Senhor deixou os ingredientes. Se o ingrediente é madeira, pega a madeira também, pega a parte que lhe cabe da madeira e carrega essa madeira. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres, praticam avidamente toda espécie de impureza, mas não foi isso que aprenderam de Cristo. Ele está afirmando, não é isso, vocês podem estar vivendo, mas não é isso que eu estou pregando, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da sua antiga natureza, do seu velho modo de viver corrompido, e deixem que o Espírito renove os seus pensamentos. Romanos 12, ele está falando em Efésios, mas parece que eu estou lendo Romanos 12. Revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa, como Deus. Sabe o que ele está falando? Sobe a sua régua aí, você tem que ser parecido comigo, como Deus. Que jeito que você tem que andar, Sunday? Como Deus. Que jeito que você tem que andar, Lívia?
Como Deus? Pastor, mas é muito alta a medida. Quando eu não alcançar, Ele me mergulha no sangue, na madeira, no pano, no sopro, me tira, cheio de sangue, e toca na minha orelha, e toca na minha mão, e toca no meu pé, e eu ando de novo, e a minha sensibilidade volta. Ele quer uma igreja sensível. Fique em pé comigo. Minha pele, minha carne, os meus ossos. Quantos querem sair desse lugar de insensibilidade? Quantos querem sair desse lugar verdadeiramente para ser parecidos com Deus? Minha pele, minha carne, os Eu não meus quero andar do ossos mesmo jeito, irmão. se desfalecem pelo Eu não estou te acusando, não, eu estou falando de mim. Eu não quero me tornar insensível. Às vezes a gente pensa que não tem pecado. Minha pele, minha carne, os Às vezes o nosso juízo de si próprio é tão elevado que a gente acha que se Jesus descer na terra, o primeiro que vai sou eu. Deus quer uma igreja sensível, cheia de amor, para tocar as pessoas, para que elas deixem de ser insensíveis. Ele vai vir buscar uma igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula, perfeita. Sabe o que eu mais gosto dessa passagem quando fala de leproso? Escute. Leproso não consegue se curar sozinho. Outras doenças você vai ver na Bíblia. A pessoa dava um tempo, ela se afastava 7 dias do arraial, depois ela voltava, ela estava curada. Mas a lepra não se cura sozinho, você precisa de outro. Você precisa do sacerdote examinar. E depois que acontecia tudo isso, por último, quando ele colocava a mão cheia de azeite na cabeça da pessoa e falava assim: ó, agora acabou, agora você pode voltar para o arraial. Devolvia o convívio, devolvia a comunhão, devolvia o lugar à mesa. Minha pele, minha carne, os meus ossos se desfalecem pelo Senhor. Minha pele, minha carne, os meus ossos se desfalecem pelo Senhor. Minha pele, minha carne, os se desfalecem pelo Senhor. Se eu me mantenho abraçado a Ti, as Suas costas são meu escudo, e os Seus braços ao redor de mim são como muralhas, e os Seus olhos são faróis que mantêm acesa a candeia. Minha pele, minha carne se desfalecem pelo Senhor. Deixa o Espírito Santo te tocar agora. Ele está aqui, irmão. Minha pele, Eu sinto a presença minha dele. carne Deixa ele se te tocar. desfalecem pelo Senhor. Deixa ele tocar na sua sensibilidade. Deixa o sangue do sacrifício do Cordeiro Minha tocar nos pele, seus ouvidos minha para que você ouça. carne Tocar nas suas mãos para que as suas se ações sejam desfalecem diferentes. pelo Tocar nos seus pés para que você Senhor. possa andar um novo, trilhar um novo caminho com Ele. Minha pele, Deixa a sua unção com azeite descer na sua testa.
mudando seus pensamentos. se desfalecem pelo Senhor. Oh, Jesus, faz isso conosco. Se eu me mantenho, Nós não queremos só a metade, nós queremos tudo. se eu me mantenho Nós não queremos só abraçado aquilo a que é ti, conveniente. as suas costas Nós são queremos o meu sangue, mas queremos a escudo, madeira. e os Queremos seus o pano, braços ao queremos redor o de isopo. mim são como Queremos a parte que nos muralha, cabe, nos ensina, Pai. e os seus olhos são faróis que mantêm acesa a candeia do meu corpo. E os seus olhos são faróis que mantêm acesa a candeia do meu corpo. Se eu me mantenho abraçado a ti, as suas costas são meu escudo, e os seus braços ao redor de mim são como muralhas, e os seus olhos são faróis Que mantém acesa a candeia do meu corpo. Eu me mantenho sem você, tão visceral é minha dependência, tão visceral que o peito aperta, meu peito dói como um infarto. Espírito Santo, nós precisamos sair desse lugar convictos, Pai, Viveria convictos de que fomos curados, teus olhos remidos, lavados, purificados, que mantém libertos acesa a pelo sangue de candeia Cristo, o supremo sacerdócio, o cumprimento de Levítico 13:14. E eu me defino, Não permita, sem Senhor, de tão visceral. que nos entregamos a nenhuma você. É prática minha anterior ao conhecimento de Cristo. dependência, tão visceral. Não permita, Pai, Quando me que fiquemos leprosos espirituais, insensíveis, meu peito dói isolados como um dos nossos infarto. próprios sentimentos, E a desejos e certeza que eu vontades. tenho é que sem ti não sobreviveria. Em nome de Jesus, E eu me sara-nos, defino sem você. sara-nos. De Nós tão nos apresentamos visceral. diante do sumo sacerdote. É minha Examina-nos. dependência. Liberta-nos pelo teu Tão sangue, visceral. sara-nos no teu sangue. Quando me afasto, meu peito dói como um infarto. E a certeza que eu tenho é que sem ti não sobreviveria. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Que essa palavra venha tão como um selo visceral sobre o nosso que o coração. peito aperta quando me afasto. Que o sangue dele Meu toque peito todo o dói nosso como corpo. um infarto. E a Que nós não certeza vivamos que mais que te senti. segundo pensamentos vazios e inúteis, mas segundo a verdade de Cristo que nos foi declarada, Que mantém acesa para a glória dele candeia, mesmo, meu como igreja. Que toda insensibilidade vai quando embora do me nosso meio, afasto, toda lepra espiritual vai meu embora do peito nosso dói meio. como um infarto. E a Tudo aquilo que tem se certeza tornado que impedimento tenho para que sejamos uma igreja viva, pulsante, bíblica, quando me afasto, apostólica, meu peito dói profética, como um infarto. missionária, Certeza. evangelística, Não sobreviveria. ensinável, Defino demandará sem sobre você, cantoreira de mandar. tão visceral. Em nome de Jesus, É minha dependência. agradecemos, Senhor,
pela tua tão palavra, pelo teu visceral. sacrifício, pelo teu Quando me Espírito, afasto, por tudo que o Senhor está fazendo nessa meu noite, peito dói como para a glória de Ti infarto. mesmo. E a certeza que eu tenho Em nome de de Jesus. Ti